Algumas semanas atrás, eu vivi um momento desesperador. Uma das minhas ratinhas, a Elis, teve uma crise respiratória grave. Ela estava com muita dificuldade para respirar, os pelos arrepiados, que é um sinal de doença e de dor, e muito arisca. Corri para o veterinário e ela acabou ficando internada por 5 dias. Foram dias difíceis, caros, cansativos. Eu ia na clínica 2 vezes por dia ver ela, mas graças a Deus eu consegui salvar a minha ratinha. Só que tudo isso poderia ter sido evitado se eu tivesse feito a escolha certa lá no começo. Esse vídeo é um alerta. Eu quero contar para vocês o porquê é tão importante saber de onde vem o rato que você está levando para casa. Para isso, eu vou contar resumidamente a minha história com os ratos Twister desde o começo, para que vocês entendam o contexto da situação. Há 4 anos atrás, o meu filho ganhou 2 ratas, a Andy e a Lynx. Nessa época, ele não estava morando comigo, mas daí quando elas tinham mais ou menos 1 ano, ele veio morar comigo e elas vieram junto. Quando elas estavam com um pouquinho mais de 2 anos, a Andy ficou doente, ela teve tumor, que é um problema comum em ratos mais idosos. Lembrando que os ratos vivem de 2 a 3 anos, então nessa idade já são idosos. Nós levamos ela no veterinário, mas não teve como retirar o tumor, então ela ficou fazendo tratamento paliativo. Daí um dia eu estava brincando com elas e parei para pensar que elas não tinham mais muito tempo de vida e derramei algumas lágrimas. Nisso, a Lynx veio perto de mim e começou a lamber o meu rosto e as minhas lágrimas. E eu fiquei passada, não estava acreditando que aquele bichinho estava entendendo que eu estava triste. Foi aí que eu comecei a entender o quanto eles são especiais e bem mais inteligentes do que eu pensava. Passou alguns meses, a Andy morreu e depois disso eu soube que quando eles vivem só em 2 e um morre, o outro pode ficar deprimido. Mas como a Lynx já era idosa, o veterinário disse que não seria bom introduzir outra rata na colônia para viver com ela nessa fase da vida. Ela acabou ficando sozinha mesmo. E daí eu passei a dar mais atenção para ela, ficar mais tempo com ela, para tentar amenizar a falta que ela devia estar sentindo da Andy. E foi aí que a nossa relação se estreitou. Ela também teve tumor, mas ainda viveu 6 meses depois que a Andy morreu. Ao todo, ela viveu 3 anos e 3 meses, era uma rata muito resistente. No último mês de vida dela, ela mal conseguia se locomover sozinha, nem comer sozinha. Eu ajudava ela em tudo. Até que chegou um ponto que ela estava sofrendo muito e foi necessário fazer uma eutanásia. Só quem já passou por isso sabe o quanto é difícil e eu quero fazer outro vídeo depois falando só sobre isso. Depois que a Lynx partiu, ficou um vazio enorme e eu vivi um processo de luto mesmo, que eu não imaginava viver. Era como se tivesse morrido uma pessoa muito próxima, afinal eu convivia com ela todos os dias. Antes mesmo dela morrer, eu tinha decidido que não ia mais ter ratos, pelo menos por um tempo. Mas não me aguentei e 1 mês depois já fui atrás de uma nova dupla. Não como forma de substituição, porque isso é impossível, mas para que eu pudesse voltar a me animar, porque realmente eu fiquei muito mal. Eu não sabia muito bem por onde começar. Como a Andy e a Lynx tinham sido presentes, eu nunca tinha feito essa busca sozinha. Comecei a procurar na internet e acabei achando o anúncio na OLX. Comprei 2 ratas, a Elis e a Rita. Quando elas chegaram, já senti que tinha algo estranho, porque a Elis espirrava muito e elas estavam fedidas, e quem tem rato sabe que eles não fedem. Aliás, eles cuidam muito da própria higiene. Mas em poucos dias elas já ficaram cheirosas, os espirros diminuíram e eu achei que estava tudo bem. Só que aí veio o baque. A Rita teve 9 filhotes. Sim, ela veio prenha e eu não sabia. No dia seguinte, ela parou de cuidar dos filhotes e começou a ter muita dificuldade para respirar. Levei no veterinário e constataram que ela estava com uma pneumonia gravíssima. Os filhotes todos morreram em questão de horas, pois ela não conseguia amamentar. E 2 dias depois, a Rita também morreu. Foi traumático. Eu mal tinha me recuperado da dor da Lynx e já estava vivendo tudo de novo. E pior, com sentimento de culpa por não ter escolhido certo. Foi uma passagem curta na minha vida, mas a Rita marcou e nunca será esquecida. Foi só depois disso que eu comecei a estudar de verdade sobre criação de ratos e descobri uma realidade muito preocupante.
Ratos vendidos em pet shops, feiras, biotérios e anúncios como na OLX são, em sua maioria, criados em fazendas de animais que não têm nenhum cuidado com genética, saúde e bem-estar. Muitos são criados para ser vendidos como alimento e os que são vendidos como pet não têm nenhum diferencial. Esses criadores fazem cruzamentos indiscriminados, desmamam os filhotes muito cedo, cometem erros de sexagem, usam serragem como substrato, que é altamente prejudicial para o sistema respiratório deles, e mantém os animais em péssimas condições. Tudo isso resulta em ratos estressados, com a saúde frágil e propensos a problemas respiratórios sérios, como foi o caso da Rita e está sendo o caso da Elis. Depois que a Rita morreu, eu decidi pegar mais uma para fazer companhia a Elis, dessa vez com um bom criador. Foi quando eu encontrei a Sandy, lá na Rataria Floripa, por indicação em um grupo de WhatsApp. E a diferença foi visível desde o primeiro dia. A Sandy é mais ativa, forte, confiante e saudável. A Elis, infelizmente, carrega as consequências da sua origem. Ela tem um problema respiratório crônico. Tem apenas 1 ano e já passou por 2 tratamentos com antibióticos e agora no internamento começou o terceiro, dessa vez com 2 medicamentos, porque um só já não faz mais efeito. Além disso, ela também faz inalação. Ela teve alta, mas o tratamento continua em casa. É um cuidado constante e mesmo assim a gente não sabe quanto tempo ela ainda tem. Mas enquanto ela estiver aqui, eu vou fazer de tudo para que ela tenha qualidade de vida, carinho e conforto. No dia que ela passou mal, foi bem desesperador. Eu pensei que ela não fosse resistir dessa vez. E deixar ela sozinha na clínica e voltar só com a Sandy para casa foi muito triste. A Sandy também, tadinha, ficou numa tristeza que dava dó. No outro dia, ela não queria nem sair da gaiola. Mas daí eu levei ela para visitar a Elis. Em cada visita ela ia ficando mais feliz, foi reagindo e hoje, graças a Deus, as duas estão juntas de novo. Se você está pensando em ter ratos twister, por favor, não faça como eu fiz no começo. Não compre por impulso, não compre em pet shops ou em sites aleatórios. Escolha criadores responsáveis, que estudam genética, que não vendem para qualquer pessoa e que cuidam de cada animal com respeito. Um teste que você pode fazer é dizer para o criador que você quer um rato apenas. Se ele for um criador responsável, vai te perguntar se você tem outro rato para fazer companhia. Um bom criador nunca vai vender um rato para ser criado só. Inclusive, muitos já postam nas suas páginas do Instagram as diretrizes de venda. E acredite, quanto mais eles forem exigentes, melhor. Mostra que se importam com o bem-estar dos ratinhos que estão vendendo. Já os criadores irresponsáveis não vão nem te perguntar nada, porque eles só querem vender mesmo, lucrar e pronto. Eu conheço 3 bons criadores para indicar. A Rataria Floripa, de onde veio a Sandy e fica lá em Florianópolis, Santa Catarina. A Criando Ratos, que fica em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. E Clube do Rato Rateri, que fica em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Eu vou deixar o link do perfil do Instagram deles aqui na descrição. Os ratos são seres incríveis, inteligentes, carinhosos e muito sensíveis. Eles merecem respeito e a escolha de onde você compra faz toda a diferença na vida deles e na sua também. Se esse vídeo te ajudou, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha com outras pessoas que também amam esses pequenos. Vamos ajudar a espalhar informação de qualidade e mudar a forma como os ratos são vistos e tratados. E se você já passou por algo parecido ou quer contar a história dos seus ratinhos, comenta aqui embaixo, eu vou adorar ler.